Olá, irmãos. Olá, você que nos assiste nessa noite. Feliz Páscoa, feliz domingo de ressurreição. Espero que você tenha tido um dia abençoado. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante para nós cristãos. A Páscoa, a verdadeira Páscoa. Eu quero que você repita comigo uma frase. Páscoa, um tempo de milagres. Amém. A Páscoa, na verdade, amados, celebra a libertação. A gente encontra isso tanto no Antigo Testamento, nós vamos falar aqui sobre 3 textos do Antigo Testamento, que é a libertação do povo, do Egito, da escravidão do Egito. E também encontramos isso no Novo Testamento, onde a Páscoa em Jesus trouxe para nós a libertação da escravidão, do pecado. Amém? Mas vamos começar lendo um texto em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Vamos abrir lá. Eu quero ler esses textos porque eles apontam para Jesus. Na verdade, todo o Antigo Testamento aponta para o Novo. E o Novo explica o Antigo. Então, como é importante a gente conhecer as histórias, as promessas, as profecias do Antigo Testamento. Muitas delas já foram cumpridas em Jesus, mas outras vão ser cumpridas na sua volta, no final dos tempos, no tempo que nos aguarda. Mas eu quero trazer para você essas passagens que vão apontar para Jesus, vão apontar para a verdadeira Páscoa, o verdadeiro Cordeiro. Eu quero começar no versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui o contexto, Deus criou o homem, colocou Adão no jardim, um lugar especial, que eu entendo que é muito mais do que um lugar geográfico, mas é um ambiente de paz, é um paraíso, que Deus colocou Éden. E eu entendo que é um lugar como esse que nós vamos estar pela eternidade com o Senhor, um paraíso, um lugar de paz, um jardim. Mas quando Deus colocou Adão nesse local, ele deu uma ordem: você vai poder comer de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer. Colocou uma restrição. Mas você conhece a história e sabe que Adão acabou sendo influenciado, a serpente influenciou Eva e Eva influenciou Adão e ele comeu. E quando ele faz isso, essa atitude de Adão gerou a sua queda e a queda de toda a humanidade, porque nela eles perderam a comunhão com Deus, houve separação entre Deus e o homem e eles conheceram o pecado. E através do pecado, a morte. Então essa palavra aqui, esse final do versículo 17, onde diz certamente morrerás, a consequência dessa desobediência, eu entendo que se ele não comesse, o plano original de Deus é que o homem vivesse eternamente. Eternamente num ambiente de paz, num ambiente de jardim. Mas como ele comeu, ele conheceu a morte. E essa herança, ela foi trazida para todos nós, como humanidade, que nós conhecemos também a morte. Só que, diante disso tudo, lá no capítulo 3 de Gênesis ainda, no versículo 15, Deus ele fala algo tremendo, que aponta para aquele que viria. Diz assim: Deus está falando para a serpente, após ele ter estado com Adão e Adão ter relatado tudo o que acontecera. Ele diz assim no 15, falando à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente de mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amados, essa passagem aponta para aquele que viria, descendente de mulher, e ia ferir a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás, a cabeça do diabo. E este a gente sabe que é Jesus. Deus estava apontando para aquele que viria com autoridade ferir a cabeça do diabo.
A serpente ela conseguiu uma vitória aqui, a vitória de uma batalha que foi influenciar o homem à queda e ele conhecer a morte. Mas a Bíblia relata, Deus profetiza que viria um que ia ferir a cabeça do diabo. E esse foi Jesus. Porque ele, quando entregou a sua vida na cruz, ele morreu. Ninguém o matou. Não foi nem o soldado romano, nem o judeu. Foi o próprio Jesus que entregou a sua vida. E quando ele morre, sem pecado, sem culpa, ele tem autoridade de arrancar as chaves da morte e do inferno. Está relatado lá em Apocalipse, capítulo 1. Então, dessa forma, ele tem autoridade para vencer a morte, vencer o diabo, feri-lo na cabeça. Então, essa passagem aponta para aquele que viria e ia restaurar o plano inicial de Deus, que é que o homem vivesse eternamente. Deus, quando criou o homem, ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E qual é a semelhança de Deus? Um ser eterno. Então, Jesus, quando ele vem, ele morre e ressuscita, ele traz de volta a semelhança do homem, né? A semelhança de Deus para o homem, a eternidade. Amém? Eu queria também ler o capítulo 22 de Gênesis, versículo 6. Então, em Gênesis 22, 6, nós temos a palavra do Senhor que diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então, amados, essa passagem também, ela aponta para Jesus. Aponta para o cordeiro que Deus ia prover para si mesmo. O holocausto é um sacrifício que era feito para Deus, um sacrifício de sangue, né? Em troca da remissão dos pecados. E nesse momento aqui, onde Deus chama Abraão para oferecer o seu filho Isaque, o filho da promessa, o filho do milagre, o seu único filho, em sacrifício a ele, Abraão não questiona, não murmura, simplesmente ele vai. E isso é um exemplo de fidelidade, um exemplo de confiança. Abraão confiava que Deus ia prover de alguma forma uma solução para aquela situação. E no meio do caminho, Isaque chama seu pai Abraão e pergunta: mas pai, eu tenho aqui o fogo, a lenha, o cutelo, que é a faca, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque sabia muito bem o que significava aquilo tudo, aqueles elementos. E Abraão, de uma forma muito sábia, ele lança uma frase profética, né, que aponta para Jesus. Ele diz assim: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Abraão aqui estava falando de algo que viria. Haveria um tempo onde Deus ia olhar para a humanidade e falar: está na hora de eu gerar, através do meu filho, uma esperança para o povo. Eu vou oferecer o meu filho como sacrifício perfeito, como o cordeiro verdadeiro. Então, nesse momento, Deus proveu para si, o cordeiro para o holocausto. Então, essa palavra aponta para Jesus e mostra, a obra da cruz, a Páscoa, a nossa Páscoa, que foi cumprida em Jesus. Amém? Eu quero agora também, por último, citar uma passagem no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Vamos abrir lá. Então, Êxodo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vou ler lá no 7 agora. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem.
Aí pula lá para o 11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, esta é a Páscoa do Senhor. Amado, essa passagem também aponta para o Senhor Jesus, né? Ela fala de um tempo de livramento, um tempo de libertação que o povo hebreu, o povo judeu experimentou, né, no tempo do Egito. Então, eles comemoram até hoje essa Páscoa como memorial da libertação do Senhor. Por isso que ele fala aqui no versículo 11, comê-lo-eis à pressa, com sandália nos pés e cajado na mão. O povo foi preparado para que eles pudessem sair daquele lugar. A libertação do tempo de escravidão, 430 anos no Egito, né, servindo aquele povo. Então Deus tinha pressa para que o povo pudesse sair daquela situação e viver um novo tempo, um tempo de liberdade, né, um tempo de paz. É interessante que essa passagem conta também que foi dada uma direção através de Moisés para que eles colocassem o sangue desse cordeiro nos umbrais, né, na verga da porta. E esse sangue seria o sinal de proteção para o seu povo, né? Se a gente continuar lendo, a gente vai ver que nesse tempo Deus derramou a 10ª praga, né, sobre o Egito. A 10ª e última, a praga da morte dos primogênitos. E Deus deu essa direção para Moisés, fala para o povo tomar um cordeiro, passar o sangue do cordeiro nas portas das casas, para quando vier o anjo da morte, essa morte não entrar nas casas que tiverem o sinal do sangue. Então, o sangue aqui representa a proteção. A morte não alcançou o povo de Deus, o povo separado, né, no Egito. O sangue serviu como proteção. E nesse momento a gente entende que essa passagem, ela também aponta para Jesus. Porque o sangue do Senhor derramado na cruz, ele serve para nós como proteção. A morte não entrará nas nossas casas por causa do sangue de Cristo. E aqui tem uma coisa bem legal, porque a ordem de Moisés é que eles aspergissem o sangue, né, nas portas. E o Senhor quer que nós tomemos posse também do sangue de Cristo, mas colocá-lo em nosso coração. Então, aspergir o sangue é tomar posse, né, de algo que Deus nos ofereceu. Quando a gente toma posse, crê no Senhor, crê naquilo que Ele fez, sendo filho de Deus, nós alcançamos a proteção de uma morte, a proteção de uma morte eterna. Da mesma forma como o povo foi liberto do Egito, liberto da escravidão, o que Jesus nos traz na sua obra da cruz também é uma libertação da escravidão do pecado. E da mesma forma que o povo, né, hebreu, ele iniciou uma caminhada, né, para uma terra prometida, a terra de Canaã, também quando nós tomamos posse desse sangue que representa uma aliança com Cristo, nós iniciamos também uma jornada de fé, que vai nos levar também a uma terra prometida. Só que a nossa Canaã é a Canaã celestial. A Bíblia fala da Nova Jerusalém. É um tempo onde vamos habitar com o Senhor. Então, tanto o povo judeu, quanto o povo hebreu, que viveu esse tempo no Egito, nos leva a entender que nós, como cristãos, também vivemos uma Páscoa não igual a deles, mas uma Páscoa também de libertação, uma Páscoa de livramento, uma Páscoa de aliança e uma Páscoa que vai nos levar a um lugar seguro, um lugar de proteção. Amém? Essas passagens que eu trouxe, achei importante para a gente entender que, na verdade, como cristãos, precisamos viver a verdadeira Páscoa. E a verdadeira Páscoa não é essa que está relatada em Êxodo. A verdadeira Páscoa está em Cristo Jesus. Ele, no Evangelho de Lucas 22, ele fala para os seus discípulos: eu não mais vou participar com vocês da celebração da Páscoa, até que ela se cumpra no reino de Deus. E a Páscoa se cumpriu, né, na cruz, na morte de cruz e na ressurreição
do terceiro dia. Para finalizar, irmãos, eu quero ler um texto no livro de Hebreus. Talvez essa versão seja diferente, que você possa prestar atenção, eu vou ler aqui. Hebreus 10, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Mas o autor do livro de Hebreus, ele teve uma sabedoria tremenda vinda de Deus para falar que o que está escrito, né, através da lei, do Antigo Testamento, da Velha Aliança, é uma sombra, né, que não representa a totalidade do real, daquilo que está por vir. E olhando para isso e lendo essas passagens que a gente leu, a gente precisa entender que o que aconteceu lá no Egito, o que aconteceu com Abraão, é sombra do que viria. Só que hoje nós estamos no ano de 2020, e nós precisamos entender que nós já conhecemos a verdade. A realidade, a revelação já chegou até nós. E nós precisamos viver o novo. Precisamos viver aquilo que é real. Não mais o que era figura, o que era símbolo. Amém? Então vamos falar agora da verdadeira Páscoa, a Páscoa dos cristãos. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, quando ele encontra Jesus, ele fala a seguinte frase: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, João Batista aqui, ele relata, quando ele encontra Jesus, ele fala: aqui está o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que Deus proveu para si. Depois também temos a passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim: mas fostes resgatados, remidos pelo precioso sangue de Cristo. É esse sangue que nos protege, que nos guarda, como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Então Pedro, ele traz à lembrança aquele cordeiro que era separado lá pelo povo judeu desde o Egito, com um cordeiro sem defeito, oferecido a Deus. Mas aqui Pedro fala que o verdadeiro cordeiro, é Jesus, e que o seu precioso sangue é que nos resgata, que nos redime. E para finalizar, a primeira carta de Coríntios, capítulo 5, Paulo fala algo tremendo também para os irmãos de Corinto. Versículo 7, capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançai fora o velho fermento, o pecado, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, da corrupção, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo aqui relata aos coríntios que Jesus, é o nosso Cordeiro Pascal, e que nós devemos celebrar a festa sim, mas da forma correta. E qual a forma correta de celebrar a festa do Senhor? Através das nossas atitudes. Não com o velho fermento, deixar as práticas do passado, da maldade, da malícia, da corrupção, mas devemos celebrar e participar, da Páscoa de Jesus, com os asmos da sinceridade e da verdade. Então são atitudes que Deus espera do nosso coração. Independente da forma com que você faça, Deus se importa, daquilo que está no seu coração. Como você, tem sido para as pessoas. Como tem sido o seu relacionamento com os irmãos. Então, dessa forma que nós devemos entender. A nossa Páscoa é Jesus. E o que Ele espera de nós é que nós temos uma vida de gratidão e que as nossas atitudes possam se assemelhar
ao seu caráter, às atitudes que ele teve. Eu queria terminar resumindo, né? A obra da cruz, ela nos possibilita muitos benefícios. E eu quero citar alguns desses. Né? A obra da cruz nos faz tomar posse de um sangue precioso, o sangue da nova aliança. A cruz também nos traz libertação. Lá em Colossenses 1,13 diz que nós fomos arrancados, né? Nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Senhor, o reino de luz, o reino de paz. Amém? E além da cruz, nós temos a ressurreição. Hoje, domingo, é o domingo da ressurreição, o dia em que o Senhor Jesus venceu a morte, né? E Ele nos trouxe vida eterna. Essa vida eterna que nos traz de volta a semelhança com Deus, de termos a convicção e a certeza em Cristo Jesus que nós vamos viver eternamente com Ele. Enfim, irmãos, talvez venha uma pergunta ao seu coração. Mas como devo celebrar então a Páscoa? Conforme nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, que ele fala para os irmãos, celebremos a festa. Como devemos fazer? A festa, ela precisa ser um memorial daquilo que o Senhor fez por nós. A nossa Páscoa é Jesus. E o que Ele fez por nós? Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele deu o seu sangue para que nós fôssemos protegidos por Ele. Através da sua ressurreição, nós alcançamos e herdamos a vida eterna. E como celebrar essa conquista? O que eu entendo e quero deixar para vocês nessa noite, que nós devemos celebrar a Páscoa do Senhor através do pão e do cálice. Jesus, quando ele estava reunido pela última vez com os seus discípulos, celebrando a Páscoa, porque a sua morte foi exatamente no tempo da Páscoa, ele celebra a Páscoa e ao final ele reúne eles e fala assim, agora eu vou repartir o pão e vou oferecer o cálice para que vocês possam fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque Jesus ele seria oferecido como cordeiro. Ele derramaria o seu sangue em favor, em perdão aos pecados de toda a humanidade. Então ele estava cumprindo a própria Páscoa. Então não faz mais sentido nós celebrarmos a Páscoa conforme os judeus fazem. A nossa Páscoa é Jesus e ele instituiu a ceia. Aí você pode perguntar, mas nós fazemos isso todas de uma vez por mês na igreja, nós ceamos também, sim, mas essa ceia é especial. A ceia do mês de Nissan, no tempo da Páscoa, no tempo onde Jesus morreu. Então eu queria, assim, pedir aos irmãos, se você puder, eu sei que estamos reunidos nas nossas casas, que agora ao final você sentasse à mesa, aqueles que estão com você, se você está com a sua família. E nesse momento, conforme Paulo nos relata na sua primeira carta de Coríntios 11, que você possa examinar, fazer um exame. Cada um faça o seu próprio exame. E se for necessário, e se você achar que será bom para você, abra o seu coração, compartilhe com a sua família o que Deus tem falado com você. E depois desse tempo, vocês possam participar da ceia juntos. Talvez, com certeza, será uma ceia diferente. Não estaremos reunidos com a igreja toda, mas você na sua casa é a igreja, é parte da igreja. Então faça isso. Leia a passagem de 1 de Coríntios 11 e participem juntos como família esse tempo tão especial. Vamos celebrar a festa do Senhor, lembrando aquilo que Ele fez por nós. A Páscoa, a nossa Páscoa é Jesus. Então que você possa, como sugestão, ler o versículo, do versículo 23 de 1 de Coríntios 11 até o versículo 25.
e dessa forma vocês possam participar juntos, né, a ceia do Senhor. Vamos celebrar a Páscoa, porque Cristo morreu, mas ressuscitou e Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer, e você também, num amanhã abençoado na presença do Senhor eternamente. Amém? Um grande abraço, em breve estaremos juntos. Fique com Deus, em nome de Jesus.